Boa noite. Boa noite. Dilma decide salário mínimo de R$ 880 a partir de 1º de janeiro. Eduardo Cunha diz que nada muda no impeachment mesmo que o governo pague as pedaladas fiscais. Taxistas voltam a protestar contra o Uber e fecham o viaduto do Chá diante da prefeitura. Moradores de áreas de risco em Itapecerica temem novo deslizamento de terra. E a Avenida Paulista se transforma para a corrida de São Silvestre, a virada do ano. O palco da festa está em novo lugar. Começou a ser montado o tradicional palco do Réveillon na Avenida Paulista. O palco é bem menor desta vez. A estrutura que está sendo montada ocupa 2 faixas de cada lado da Avenida Paulista, sobre a ciclovia. O lugar também mudou. Agora, o palco para a festa de Réveillon fica na altura da Brigadeiro Luiz Antônio e não mais perto do MASP. É que nos outros anos, a estrutura do palco com a decoração de Natal, que este ano não teve, era aproveitada para a festa da virada. Eu tinha que fazer no final da Paulista, não no começo dela. Porque eu acho que o trânsito aqui acumula mais. Daqui para lá fica tudo parado, porque acabou ocupando 2 faixas na Paulista. E quando você fazia a parte de cima, você deixava o meio vão livre. A prefeitura diz que no lugar de antes, a estrutura de metal iria atrapalhar a corrida de São Silvestre. O palco para a premiação da prova já está quase pronto em frente à TV Gazeta. No dia 31, a partir das 6h30 da tarde, a Avenida Paulista será interditada no trecho que vai da Alameda Rio Claro até a Rua Carlos Sampaio, que vira Maria Figueiredo. O bloqueio termina a 2 quarteirões da entrada do Hospital Santa Catarina, para não atrapalhar o acesso de pacientes. Por causa das interdições na região, 117 linhas de ônibus vão ter o percurso alterado a partir das 10 da noite de amanhã. Os itinerários alternativos estão no site da SP Trans. Se avisar, diminui o problema. Agora, sem avisar, é confuso. Neste ano, a prefeitura teve dificuldade para encontrar patrocínio. Cogitou, inclusive, bancar a festa inteira. Até que, na última hora, uma empresa se interessou e acertou a cota de R$ 1 milhão. O custo total da festa deve chegar aos 3 milhões. A festa terá 7 atrações musicais, entre elas a dupla sertaneja Marcos e Belucci. Você me beijou e eu voltei do espaço. E o cantor Criolo. O que ainda não se sabe é se depois da contagem regressiva vai ter a tradicional queima de fogos. A prefeitura ficou de dar uma resposta até amanhã. Faz falta. Porque o ano novo é isso, né? A queima de fogos, a alegria, pra gente poder ficar olhando, né? Passar um tempo, ano novo. Vai fazer falta. Vai fazer muita falta. Os preparativos para o Réveillon no Rio de Janeiro, um dos mais famosos do mundo, também passam pelos últimos detalhes. Hoje, as balsas que carregam os fogos de artifício foram vistoriadas. As 11 embarcações irão transportar 24 toneladas de fogos de artifício e 34 mil bombas até as proximidades da praia de Copacabana. O espetáculo, que deve durar 16 minutos, terá como tema os 100 anos do samba e os Jogos Olímpicos do ano que vem. De acordo com a prefeitura, a cidade deve receber cerca de 850 mil turistas durante o período do Réveillon e a taxa de ocupação dos hotéis está 4% maior do que no ano passado. O mais importante nesse espetáculo é garantir a segurança dos operadores que estão ali nas balsas, que vão estar operando, e também a segurança e a beleza de todo o espetáculo. Então tem tudo para ser uma festa bonita, para a gente entrar nesse ano tão importante que é 2016, esse ano olímpico, né, para essa cidade olímpica. Então o mundo todo está de olho na gente, a gente vai fazer bonito na praia e também no céu. Mais um protesto de taxistas provocou transtornos para os motoristas e passageiros do transporte público de São Paulo. Não é a primeira vez que os motoristas de táxis complicam o trânsito contra a proposta da prefeitura de regularizar o Uber, o serviço de transportes por meio de aplicativos de celular.
300 taxistas bloquearam totalmente o viaduto do Chá, no centro de São Paulo, por 3 horas. O protesto era pela consulta pública e que vai durar 30 dias. As medidas propõem regras que regulam o uso de aplicativos como o Uber. Só poderão utilizar o espaço urbano empresas chamadas OTCs, operadoras de transporte credenciadas. O serviço será apenas por aplicativos. O pagamento será eletrônico. O automóvel precisa ter, no máximo, 5 anos de uso. De acordo com as propostas, estas empresas deverão adquirir créditos junto à prefeitura e os valores serão fixados e regulados por um grupo que ainda será criado. O dinheiro será pago pelas próprias empresas de aplicativos e não pelos motoristas. Elas é que deverão distribuir esses créditos entre os participantes para que eles possam circular pela cidade. Segundo a prefeitura, o dinheiro arrecadado com a venda de créditos vai ser convertido em políticas de mobilidade urbana. A prefeitura não quer ser sócia dessa atividade, como se faz em outros países. Ela não quer um percentual do faturamento. Não é isso que ela deseja com isso. O que ela está propondo é que esse preço seja regulatório. Os taxistas rejeitaram as propostas e já se mobilizam para barrar o projeto. A cidade de São Paulo tem um serviço de táxi organizado há muitos anos. E o que precisar fazer, nós fazemos, mas vamos rejeitar esse tipo de transporte clandestino na cidade de São Paulo. O aplicativo Uber elogiou a proposta do prefeito Fernando Haddad para regular os aplicativos de transportes. O diretor de comunicação do Uber, Fábio Saba, disse que a proposta é um modelo inovador, que não há nada parecido em outros países. A situação é preocupante na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Com o solo encharcado, ainda há risco de deslizamentos e vários imóveis podem desabar. O céu carregado tem tirado o sono de Dona Cleusa. A minha preocupação é um novo desabamento, porque o engenheiro da prefeitura foi até lá, próximo, e tem um barranco caindo um pedaço, e ele falou que provavelmente ia interditar a casa do meu cunhado. O deslizamento de terra no sábado, que deixou 4 mortos e 4 feridos, assustou a vizinhança da área do Mirante da Lagoa, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A gente teve uma chuva muito intensa no sábado, a gente chegou a mais de 80 milímetros, é mais do que a gente esperava para o mês, em poucas horas, então isso foi o fator determinante. A chuva não para, a previsão é que o tempo continue assim e há riscos de novos deslizamentos. A preocupação da prefeitura aqui de Itapecerica da Serra é com aquelas casas ali no alto, que por causa do solo encharcado podem ceder a qualquer momento, arrastando tudo pela frente até aqui embaixo. E é por isso também que a Defesa Civil interditou várias casas por aqui, como a residência do seu Nailson, que agora conta com a ajuda de parentes para esse fim de ano. Eu vou fazer de tudo para que não volte mais para cá, porque o que eu presenciei é duro, é difícil. Você viu na hora que teve o deslizamento? E eu estava em cima da laje ali tirando água e a casa desceu aí como se fosse uma palha, assim. Desceu com tudo. Aí quando eu corri para tirar minha família, a outra do fundo ali já tinha caído lá atrás também. Para não perder tudo, o seu Nailson tira aos poucos os pertences menores. A prefeitura vai pagar R$ 500 por família de auxílio moradia emergencial, mesmo para quem está na casa de parentes. Alguns moradores foram para um alojamento do município. São 44 residências interditadas, mais de 200 pessoas fora de casa, sem previsão de voltar. Equipes da Defesa Civil estão monitorando outros imóveis que, por enquanto, não foram interditados. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirma que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff não vai mudar caso o governo realmente pague as chamadas pedaladas fiscais. O pagamento de 57 bilhões de reais devidos a bancos públicos permitiria ao governo reduzir o déficit e cumprir a meta fiscal. Então, não haveria, segundo o Planalto, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas Eduardo Cunha ressalta que a aceitação do processo de impeachment não foi embasada nas pedaladas fiscais, que são manobras para maquiar as contas públicas. Eduardo Cunha criticou a decisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de pedir o afastamento dele da presidência da Câmara. Eu
Eu tive o cuidado de ler com muita acuidade esse fim de semana. O documento, na realidade, ele mesmo define como 11 atos, que parece mais atos teatrais. São peças absolutamente sem sentido. Eu fiz a minha parte de contestar pontos a pontos, entreguei para os advogados ontem, que vão protocolar uma peça respondendo, mas aquilo não causa nenhuma preocupação, porque aquilo é uma peça política, aquilo não é uma peça jurídica. O deputado voltou a atacar o governo. Negou todas as acusações feitas contra ele na Operação Lava Jato. E, mais uma vez, criticou a atuação do líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani. Eduardo Cunha é acusado pelo Ministério Público de manter contas secretas na Suíça, o que já foi confirmado pelas autoridades daquele país. Ele também responde a processo no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, justamente por ter negado a existência das contas em depoimento à CPI da Petrobras. Preocupados com o corte de 130 milhões de reais previsto no orçamento do ano que vem, os delegados da Polícia Federal pediram ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que tome uma atitude em defesa da corporação. Numa carta assinada pelos principais dirigentes da classe da Polícia Federal, os delegados reivindicam menos discursos e mais ações efetivas do Ministério da Justiça em defesa da Polícia Federal. O orçamento previsto inicialmente para a Polícia Federal era de cerca de R$1 bilhão. Com o corte de 13%, dizem os delegados, algumas atividades, como as operações especiais de investigação de crimes contra o Tesouro, podem ser abandonadas por falta de dinheiro. O ministro disse que vai responder também por carta. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Estamos numa crise terrível, então é natural que se possa tirar um pouco de verba da Polícia Federal. Mas quando você sabe que operações especiais como a Lava Jato precisam de dinheiro para continuar descobrindo ladrões, fica uma coisa meio suspeita. Essa suspeita aumenta depois da leitura desse espetacular artigo no Estadão do Dr. Modesto Carvalhosa, um dos maiores especialistas no país em corrupção. O doutor Modesto Carvalhosa chamou o seu artigo de A Medida Provisória do Escárnio, se referindo à famosa frase de Carmen Lúcia que o cinismo virou escárnio. Pois é, eu vou aqui recorrer ao meu telefone para dizer para vocês algumas anotações que eu fiz. Ele comenta o decreto 2045, de março de 2015, que é uma falsa regulamentação da lei anticorrupção. A medida provisória 678 de 15, as portarias 909 e 910 da Controladoria Geral da União, a Lei 8.666 do Regime Diferenciado de Contratação e, sobretudo, a medida provisória 703 de 8 de dezembro com o acordo de leniência. Ele diz claramente no artigo que esse acordo é um presente de Papai Noel da presidente Dilma Rousseff para as empreiteiras acusadas de corrupção. E com isso, um colega dele, o Fábio Osório, Medina Osório, concorda. Falou para Merval Pereira, que em sua coluna no Globo hoje faz a mesma explanação que o doutor Carvalhosa faz, mostrando como Dilma Rousseff tem trabalhado ao longo de todo 2015, através de todos esses documentos legais, para viabilizar uma anistia disfarçada das empreiteiras acusadas de corrupção. Eu vou ler, inclusive, porque é muito duro, o encerramento do artigo do Dr. Carvalhosa. Ele diz aqui o seguinte, como é que a presidente Dilma, ao assinar e remeter ao Congresso essa abjeta medida provisória, poderá, doravante, afirmar que não é corrupta? E conclui, não se trata de uma medida provisória, trata-se de um corpo de delito. Ou seja, ele bateu pesado, mas é bom que você preste atenção nisso, porque toda essa ação de Dilma contradiz eu não fiz nada errado, eu nunca fiz nada errado, não tem nada contra mim, e as boas almas, como Fernando Henrique, que dizem que nada há contra ela. Com tudo isso que está acontecendo, com este fim de ano terrível para nós, trabalhadores e honestos do Brasil, esse presente de Papai Noel, a Mamãe Noel Dilma, aos empreiteiros corruptos, é terrível. É a prova de que, para nós outros,
que pagamos as nossas contas, que perdemos nossos empregos, que fechamos as nossas empresas, ela se assemelha ao monstro mais terrível da minha infância, o papangu. Então a mamãe Dilma para os empreiteiros virou o nosso papangu que nos assusta. Bom, eu volto aqui na sexta-feira, primeiro dia do ano que continua. Então, feliz 2015 do B para você. Direto ao assunto em té. A presidente Dilma Rousseff assinou hoje o decreto que fixa em R$ 880 o salário mínimo que vai entrar em vigor em 1º de janeiro. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 788. O Ministério do Planejamento divulgou que esse novo valor do salário mínimo vai gerar uma despesa não prevista no orçamento deste ano, do ano que vem, de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Milhares de pessoas participaram de um protesto em Buenos Aires contra a revisão dos contratos de trabalho dos funcionários públicos. Na semana passada, o novo governo de Maurício Macri anunciou que vão ser revisados 24 mil contratos e todos os concursos públicos realizados desde 2013. O quadro de funcionários da administração pública cresceu 54% desde maio de 2003, quando começou o mandato de Néstor Kirchner. Os manifestantes também reclamam da desvalorização da moeda argentina. Uma exposição em São Paulo propõe que os visitantes se lembrem das estátuas e monumentos públicos da cidade que caíram no esquecimento. Muitas dessas obras de arte foram mudadas de lugar e outras acabaram sendo guardadas em depósitos municipais. Pelo centro de São Paulo passam milhões de pessoas todos os dias. A maioria faz sempre o mesmo trajeto, mas nem repara nas estátuas no meio do caminho. Passa aqui com tanta pressa que nunca tinha visto. Não. Esta obra do sueco William Zadig se chama Beijo Eterno, mas nem sempre esteve no Largo São Francisco, no centro da cidade. A escultura embelezou a região da Avenida Paulista em 1922 e também o Cambuci, bairro da Zona Sul, na década de 50. Foi de lá, aliás, que teve de ser retirada a pedido dos moradores da época, que consideravam a cena retratada como falta de respeito. Para contar um pouco dessas histórias, a artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP criou a exposição Memória da Amnésia. A curadora da mostra focaliza a mudança de monumentos de lugar na cidade e procura lembrar as obras de arte que caíram no esquecimento. Algumas delas foram parar em depósitos municipais. Na cidade há cerca hoje de mais de 60 monumentos que não estão no seu local original e ela investiga de que maneira esse deslocamento produz a invisibilidade desses monumentos na consciência histórica coletiva. Nas esquinas entre a Avenida São João, Alameda Barão de Limeira e também a Rua Vitória está o monumento considerado como um dos mais bonitos de São Paulo, a Fonte Monumental, e também uma raridade, porque ela está aqui desde 1926. 2 anos depois foram colocadas as lagostas de bronze, que justamente por causa do valioso material eram constantemente furtadas. Nós pegamos uma delas e levamos para o patrimônio histórico. Foi de onde restauraram com resina agora, né? Talvez a lagosta que Vicente conseguiu proteger seja esta, em exposição no Arquivo Histórico de São Paulo. Na exposição, além das lagostas da Fonte Monumental, há obras enormes, como esta da coluna do Monumento Heróis da Aviação de 1915. Só a base pesa mais de 2 toneladas de bronze e concreto. A discussão sobre a memória, ela é uma das questões também fundamentais dessa reivindicação do espaço público. Daqui a pouco, a OMS declara o fim do ebola na Guiné. O país africano foi o primeiro a registrar um caso da doença há 2 anos. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tudo que a gente sofre, um abraço se dissolve.
espera ou sonha. Abrace 2016. Bradesco, tudo de Brá pra você. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Retrospectiva 2015. O drama dos refugiados. O terremoto no Nepal. A alta do dólar. O desastre ambiental em Mariana. Os ataques terroristas pelo mundo. A ocupação de escolas em São Paulo. A abertura do processo de impeachment. Retrospectiva 2015. Reapresentação nesta quinta, 6h15 da tarde. As chuvas de hoje ajudaram o sistema Cantareira, mas ainda não foram suficientes para elevar o nível de água do volume morto para o volume útil. Sim, mas segundo a Sabesp, o reservatório precisa só agora de mais 0,3 ponto percentual para sair do vermelho, o que deve acontecer nos próximos dias, porque a previsão é de mais chuva para todo o estado de São Paulo. Vamos ver em detalhes essa previsão do tempo com Fernanda Azevedo. Um sistema de baixa pressão no litoral espalha nuvens carregadas por todo o estado. A quarta-feira será chuvosa na maior parte de São Paulo. O sul, oeste e parte do Vale do Paraíba até terão algumas aberturas de sol. A máxima será de 28 graus em Votuporanga. Nas demais áreas do estado, incluindo a capital e o litoral, o tempo fica nublado e pode chover forte. Em Campinas, a máxima será de 25 graus. Em Santos, de 26. Aqui na capital, o tempo segue nublado e chuvoso e por isso a temperatura não sobe muito. Amanhã varia de 19 a 24 graus. Na quinta, o sol volta e teremos mais pancadas previstas para o fim do dia. Temperatura entre 19 e 28 graus. Na sexta, o tempo fica mais abafado, com máxima de 31 graus. O Ministério da Saúde divulgou hoje que foram registrados em todo o país 2.975 casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos. Até a semana passada, eram 2.782 casos. Além disso, 40 mortes suspeitas são investigadas. Esses dados foram coletados até o dia 26 de dezembro em 650 municípios brasileiros. A microcefalia é uma condição rara, uma doença em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal. A principal hipótese discutida para o aumento desses casos de microcefalia está relacionada a infecções por Zika vírus, que é a doença transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Após 73 anos, o Brasil registra no estado do Rio Grande do Norte a primeira morte por febre amarela urbana. A Secretaria de Saúde de Natal confirmou o óbito hoje, mas pediu uma contraprova. Esses exames foram feitos pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará, e confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz, daqui de São Paulo. A vítima era a auxiliar de enfermagem Rita de Cássia da Silva Santos, que tinha 53 anos. Segundo a família, ela não apresentava sintomas da doença e não teria viajado para nenhum lugar com risco de contaminação. A Organização Mundial da Saúde declara a Guiné livre da transmissão do ebola, 2 anos depois do primeiro caso de morte pelo vírus na África. O anúncio foi feito 42 dias depois do segundo resultado negativo nos testes feitos na pessoa que era o último caso confirmado de ebola na Guiné.
O país agora entra num período de 90 dias de vigilância reforçada. O pior surto da doença no mundo começou no leste da Guiné em dezembro de 2013 e se espalhou para a Libéria, Serra Leoa e outros 7 países. Ao todo, foram registrados 28 mil casos da doença com 11.300 mortes. Na Guiné foram mais de 2.500 casos fatais. Agora, a Libéria é o único país do oeste da África que ainda está sob risco de novos casos. As forças da coalizão internacional anunciaram a morte de 10 líderes do Estado Islâmico. Pelo menos um deles estaria diretamente ligado ao mentor dos ataques de 13 de novembro em Paris. O francês Sharaf al-Mouaddan, de 27 anos, teria morrido num ataque aéreo na Síria na véspera do Natal. Segundo a coalizão, Mouaddan teve contato direto com o mentor dos ataques de Paris, Abdelhamid Abaoud, que foi morto numa operação policial em Saint-Denis. O porta-voz da coalizão afirmou que Mouaddan preparava outros ataques. A Bélgica prendeu 2 suspeitos de planejar um ataque em Bruxelas para a véspera do Ano Novo. A segurança foi intensificada em Bruxelas depois que a polícia prendeu 2 suspeitos. Os promotores disseram que a investigação revelou sérias ameaças de um ataque em lugares simbólicos de Bruxelas. A polícia encontrou com os detidos roupas militares e material de propaganda do Estado Islâmico, mas não havia armas nem explosivos. No total, 6 pessoas foram levadas para interrogatório e 4 foram liberadas. Os promotores disseram que as prisões não estão relacionadas aos ataques de 13 de novembro em Paris. O primeiro-ministro do Iraque visita a cidade de Ramadi para comemorar a vitória sobre o Estado Islâmico. O premier Haider al-Abadi visitou Ramadi um dia depois de o exército reconquistar a cidade que estava nas mãos do Estado Islâmico. Esta foi a primeira grande vitória das forças treinadas pelos Estados Unidos. O exército iraquiano tinha entrado em colapso quando os combatentes do Estado Islâmico ocuparam 1/3 do país há 1 ano e meio. Durante a visita de Abadi, as equipes de engenharia militar ainda removiam bombas deixadas pelos terroristas nas ruas e nos prédios. Alguns confrontos ainda aconteciam em áreas de periferia da cidade. A Suprema Corte de Israel confirmou a condenação por corrupção do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert. Ele vai para a prisão, mas a pena foi reduzida. O Supremo Tribunal Federal reduziu a pena do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert de 6 anos para 18 meses, depois de rever a condenação por suborno. Ele teria recebido cerca de $12 mil relacionados a um grande projeto imobiliário em Jerusalém quando era prefeito, entre 1992 e 2003, mas sustenta que nunca recebeu suborno. Olmert, de 70 anos, se tornou primeiro-ministro em 2006 e foi obrigado a renunciar ao cargo em 2009, em meio a uma série de acusações de corrupção. Ele começa a cumprir a pena de prisão em 15 de fevereiro. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. Boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o escritor Walter Hugo Mãe responde tudo em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.